Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Quadros, um projeto do Grupo Arquitetos, localizado na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. A gente está falando de uma casa de aproximadamente 300 metros quadrados, um lote também de aproximadamente 600 metros quadrados, e a gente vai falar todos os detalhes desse projeto aqui, que da mesma maneira do último projeto não autoral que a gente apresentou aqui, também tem aquela questão de cheios e vazios, enfim, daquela questão onde a gente não pode perceber muito bem onde começa e inicia a parte interna e externa da casa. A gente tem essa clareira aqui, feita por essa jabuticabeira bem ao centro da casa também, que é bem interessante. A integração entre os espaços sociais é bem legal, é uma planta muito boa. Olha só que legal esse escritório ateliê integrado a esse jardim interno, que também fica integrado à área social da mesma residência. Então, a gente tem um programa aí um pouco diferente, mas que atendeu a família, né? Que mexe um pouco com gastronomia, também com música. Então, a ideia era que fosse um espaço de convívio mútuo aí de todos. Vamos seguir aqui para a gente dar uma olhada nas plantas, para a gente começar a conversar um pouco sobre esse projeto. A gente tem aqui no nosso lado esquerdo a parte de acesso à via principal. A gente tem uma garagem para 3 veículos cobertos nesse ponto. A gente tem a entrada aqui da casa, que conta com um pequeno hallzinho de acesso aqui, provavelmente para guardar sapatos e tudo mais, e um lavabo interno nesse ponto. Logo depois a gente tem o escritório ateliê, como a gente falou, ele tem comunicação para a parte do hall de acesso e para a parte do corredor íntimo, e é ligado a esse pátio, exatamente onde a gente está com o mouse, que vai ter a jabuticabeira. A gente tem esquadrias, né, que abrem e geram completa integração entre esses ambientes. Depois a gente tem aqui onde fica o piano, o living, a sala de jantar e a cozinha americana, que conta com uma despensa e uma lavanderia nos seus fundos aqui. A gente está falando só de área social e passando um pouquinho aqui pela área de apoio e serviço. Logo integrada à cozinha, com a abertura completa também das esquadrias, a gente já tem um espaço gourmet externo, ligado a um lavabo externo, a uma piscina e também, né, ao trecho da mesa externa de refeições e um estar íntimo ocorrendo aqui nesse ponto onde a gente está com o mouse. Para acessar a íntima dessa casa, a gente vem para cá, a gente já vai ter no corredor aqui uma rouparia, a gente vai ter acesso à primeira suíte nesse ponto, a segunda suíte nesse ponto e a suíte master ligada à fachada frontal nesse ponto, todos com aberturas aqui para a parte lateral direita desse terreno também, tá? Então, eu acho que ficou bem legal. Tem depósitos distribuídos aqui no trecho da garagem e no trecho aqui aos fundos, né, ligado à parte do lavabo externo e tudo mais. A gente tem jardins permeando aqui a parte aqui em volta dessa residência. A gente achou que foi uma ocupação bem interessante, visto que a gente tem um programa que é bastante extenso, para um lote não tão grande, que é um lote de 600, e ainda para uma residência térrea, né, para uma residência térrea. Aqui é o diagrama de cobertura, a gente consegue ver a parte das aberturas, das zenitais e tudo mais. E a gente também consegue ver o acesso ao terraço na parte superior aqui do gourmet. Aqui o corte, onde a gente consegue ver aquelas grandes vigas que vão circundar a casa, que vão dar aquele ar um pouco brutalista para ela, que a gente achou bem interessante. Aqui é uma imagem de uma das fachadas, a fachada lateral e a fachada de fundos, a gente vendo aqui o trecho da piscina, que conta com prainha e um trecho fundo. Vamos lá. Gente, vamos dar uma olhada nas imagens para a gente entender um pouco melhor. Aqui é uma imagem dos fundos da casa. A gente já consegue ver do lado esquerdo aqui a parte da piscina. A gente tem um gramadão aqui do lado direito. E aqui a gente já consegue ver a integração completa entre os ambientes de cozinha e gourmet. Então acaba que o gourmet é realmente uma expansão dessa cozinha americana, inclusive estendendo a parte da ilha para cá. Então ficou bem legal. A gente tem aqui um trecho grande avarandado que também, né, ele de uma certa forma pode ser também fechado, né, parcialmente. Na verdade ele é só coberto nesse ponto. A gente consegue ver a materialidade do concreto aparente aqui. A gente consegue ver o piso, né, completamente integrado, parecendo ser um concreto piso zero, e a laje pré-moldada que ocorre, né, com essas vigotas aí de concreto por todo o trecho aí da casa. Então a gente consegue ver tudo, tá vendo? Estamos vendo até o escritório lá no fundo, junto com a jabuticabeira. Nesse ponto aqui a gente tem o estar íntimo, que no caso está até sem sofá. Eles optaram por ser um local integrado aqui, a sala de TV integrada à sala de jantar e ao gourmet.
Vamos voltar aqui mais uma imagem. Aqui é o corredor de acesso à residência. A gente pode perceber que até um certo pé direito a gente tem a parte de alvenaria aqui, depois a gente tem vidro fixo. Aqui já é a entrada da casa, onde a gente possui, né, o escritório ateliê, que fica completamente integrado a esse pátio interno, como se fosse um jardim de inverno da residência. A gente tem a utilização de trilhos de iluminação aqui, que vão, né, iluminando, né, exatamente apontando o melhor ponto para a iluminação, dando destaque aí para as obras de arte que estão nas paredes. Aqui, depois que a gente já adentrou a parte dos fundos, olha que legal, a casa ela não chega a tocar o vizinho, então tem um jardinzão. Esse jardinzão que é super exuberante, como a gente pode ver, de plantas bem brasileiras aí, ele quase, né, entra para dentro da casa aí e gera, né, todo esse espaço aí, então a gente fica sem entender o que é dentro e fora. A gente fica completamente de nível também em relação à parte de fora, a gente não tem desníveis em relação à parte externa dessa residência, o que torna ela mais especial ainda. E aqui a gente consegue ver toda a transparência ligada ao trecho da cozinha, do gourmet, do estar íntimo e da lateral esquerda dessa residência, onde a gente está vendo o living aqui. Vamos voltar mais uma. Aqui é uma imagem oposta, como se fosse da cozinha olhando para a entrada dessa residência. A gente consegue ver as esquadrias piso-teto, em alumínio anodizado preto. Aqui um trecho do gourmet, a gente consegue ver a churrasqueira, ver o fogão, a bancada aparentemente em granito, parece ser um granito branco siena ou itaúnas. Aqui um pouco da cozinha americana, a cozinha um pouquinho menor, proporções menores, mas recebe aqui o cooktop com coifa, tem uma janelinha. Aqui é o trecho onde a gente tem o trecho do lado esquerdo, o trecho do living, a porta de acesso à parte íntima dessa residência e o jardim de inverno, onde a gente tem a jabuticabeira que vai fazer a ligação com o escritório, ateliê, que tem um peitoril um pouquinho mais baixo aqui. Aqui a vista direto desse jardim de inverno, é uma grande clareira aí ao meio da casa, ligando justamente com o ponto do escritório. Olha que legal, imagina trabalhar, estudar com essa vista, com, enfim, né, luz natural, com integração completa com o que está acontecendo com a casa. Muita gente fala assim, não é muito legal isso, né, preciso de concentração, ter uma reunião e tudo mais, mas ter a integração é legal e se não quiser integrar, pode ter uma persiana integrada na própria esquadria ou colocar uma persiana e uma cortina aí, que você consegue ter a privacidade necessária aí para o seu trabalho, para o seu estudo, mas é muito legal aí essa dinâmica aí de tudo integrado. Uma vista da parte externa, olhando para o trecho do gourmet, a gente vê uma diferença aqui na profundidade dos armários superiores, porque nesse ponto a gente vai ter as coifas que vão atender tanto a churrasqueira quanto o fogão, e no restante a gente vai ter somente armário. Aqui a gente tem uma pia de apoio externa. Lá dentro que a gente vai ter a geladeira, então a gente tem uma mesa para refeições aqui também na parte externa, com banquetas. Um trecho onde a gente consegue perceber a porta de acesso à residência e o trecho do ateliê aqui do lado esquerdo. A gente tem uma vista aqui dos fundos para frente do terreno. Uma outra imagem da porta de entrada. Tem uma imagem aqui da garagem, olhando um pouco da rua do condomínio fechado. A gente consegue ver que a viga ela se descola da residência, essa grande viga aí que dá o ar aí da casa, que torna ela mais imponente, apesar de térrea. E a gente tem um gradil que vai até a altura do muro e no restante, né, a gente tem a transparência e os pilares que vão chegar até o topo da estrutura, mas a gente tem o vidro que vai fazer essa interface entre a altura máxima de gradil e muro e a laje da residência, que é mais alta do que esse pé direito. Uma vista aqui da garagem para a gente poder ver a porta de acesso de pedestres nesse ponto. Ainda colocaram um banquinho aqui nessa parte. Tem uma porta também de acesso de serviço aqui nesse ponto. Um outro acesso aqui do lado direito também. Então fica bem interessante. Super bacana esse gradil, muito discreto. E deu ar aí bem interessante para essa residência também. A gente gostou também dessa cor, que puxa mais para um terroso. A gente consegue ver aí um pouco da viga, um pouco da parede lateral, né, que seria o muro lateral dessa residência, que dá para a residência vizinha, e o blocão de concreto aqui por cima, dando peso da casa, tá vendo? Aí a grande viga, né, de concreto que vai circundar, de concreto aparente, a gente consegue ver aí toda a materialidade. E uma vista do living, então a gente consegue ver o piano, consegue ver o sofá, consegue ver a sala de jantar interna, que pode ser completamente fechada nesse ponto aqui. A gente tem uns spots aqui,
também vão gerar iluminação necessária para esses ambientes internos. A laje pré-moldada, a opção foi por nem pintá-la, deixá-la no próprio concreto, então ficou com um efeito bem interessante também. E os muros laterais aqui, eles recebem esse jardim bem exuberante que dá o tom aí da casa. Optaram também por utilização de um tapete aqui para aquecer um pouco o ambiente. E aqui a interface entre a parte interna e externa, a gente tem as vigas aqui ligadas àquela vigona da parte de cima, que vão dar o tom da parte externa. Vou utilizar essa pedra aqui, que parece até uma pedra São Tomé mais clarinha, né? Uma pedra São Tomé branca, bem quebradinha, como utilizavam antigamente, com os cacões. Uma imagem do jardim interno para a gente olhar a casa. E uma outra imagem oposta, né? Um pouco, né? Tirando o zoom daquela, e a imagem principal, que é a imagem da fachada. Então a gente tem um pé direito geral da casa nesse ponto, e aqui é uma viga, né? Que vem circundar toda a parte, né? Gerando uma platibanda bem alta aí para a parte interna, aí, onde a gente vai ter todos os telhados, né? Também um jardim bem bonito aqui na parte interna, um acesso de garagem aqui bem marcado, tá? Então essa é a Casa Quadros. Projeto do escritório Gruta Arquitetos, a gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!